Então eu gostaria que você abrisse em Malaquias capítulo 3, o versículo 6, iremos ler somente a parte A. E diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Que declaração forte, né? Isso significa que independente das épocas que passam, independentemente das evoluções que a humanidade sofre, Deus continua o mesmo. Deus é imutável. Deus, ele é irremovível. Deus está onde sempre esteve. Deus está no seu trono. Deus, ele tem cuidado de nós. Deus, ele tem nos guiado e nos conduzido em todo o tempo. Mas mesmo com o cuidado de Deus, com o auxílio de Deus, nós não estamos isentos de passarmos pelos desertos da vida. Mesmo com os cuidados de Deus, com o auxílio de Deus, nós não estamos isentos de passarmos pelos desertos da vida. Os desertos da vida é um nome que nós damos para os desafios que enfrentamos diariamente. Ora são pequenos, ora são medianos, ora são grandes, ora parecem que vão nos engolir. Esses são os desertos da vida. E não importa a cor da pele, não importa a idade que a pessoa tem, a idade cronológica, não importa o nível social, não importa o nível intelectual, não importa o nível espiritual, todos, sem exceção, em algum momento da vida, passam ou irão passar pelos desertos. Todos, sem exceção, em algum momento da vida, passam ou irão passar pelo deserto. Ora são na família, em outro momento na vida financeira, em outro momento é na nossa saúde. E pasmem você, tem tempo que parece que vem tudo de uma vez, vai alcançando todas as áreas, você não sabe de onde que vem, mas vem, todos, sem exceção. E você se lembra dos desertos que você já passou? Você se lembra da dor que você sentia quando estava no deserto, passando por aquele deserto? Você se lembra de levantar e não saber que decisão tomar, para onde ir, o que fazer, o que falar, como reagir? Existem coisas que nós fazemos questão de esquecer, é ou não é? E tem coisas que é importante até nem lembrarmos mesmo, porque já vencemos e superamos. Mas se existe algo que nós não podemos esquecer, é do Deus do deserto. Existe algo que nós não podemos esquecer jamais, é do Deus que estava conosco lá no deserto. É do Deus que nos sustentou enquanto estávamos passando pelo deserto. É do Deus que nos apoiou quando nós estávamos em meio ao deserto. É do Deus que derramou a sua provisão quando nós estávamos em meio ao deserto que estávamos vivendo. Desse Deus nós não podemos esquecer jamais. Do Deus que estava conosco no deserto, nos trazendo toda a provisão. E é assim que Deus faz. Existem desertos até que Deus nos leva para viver, porque Ele quer sondar o nosso coração, Ele quer trabalhar no nosso coração, Ele quer moldar o nosso coração. Deus age assim, Deus faz assim, para cumprir o seu propósito nas nossas vidas, e fazer com que vivamos
aquilo que fomos chamados para viver. Mas em todo tempo, mesmo sem perceber, Deus está conosco. O Deus do deserto, Ele está conosco. Se estamos no deserto, Deus lá está. O Deus do deserto, Ele não nos abandona jamais. Existe uma passagem na Bíblia que conta a história de um povo que estava passando pelo deserto. Eu gostaria que você acompanhasse, está em Êxodo capítulo 13, o versículo 21 e o versículo 22, e diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os aluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O texto que lemos, ele narra um pouco da trajetória do povo de Israel. O povo de Israel ficou anos cativo no Egito, e nesse momento Deus o chama para sair desse cativeiro e ir para uma terra prometida, e Deus faz com que eles passem pelo deserto, até chegar na terra prometida. Essa trajetória no deserto, era para ser uma trajetória bem abreviada, porém, foram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E todos estes dias, Deus estava com o seu povo. Deus não deixou o seu povo um dia sequer. Um dia sequer. Nós vimos aqui o versículo 21, volte um instante por favor. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar. Não era a coluna de nuvem que guiava, a coluna de nuvem escondia o Senhor, que ia adiante do seu povo. Deus não abandonou o seu povo um dia sequer. Durante o dia, o Senhor ia numa coluna de nuvem. Isso fala de proteção. A nuvem encobria o sol escaldante do deserto, protegia o povo no deserto. A coluna de nuvem, ela fala de refrigério no deserto, mas a coluna de nuvem é só a coluna de nuvem. Ela escondia o Deus do deserto. É Ele que proporcionava proteção, é Ele que trazia refrigério. Então, quando estamos no deserto e Deus está conosco, nós desfrutamos de proteção e desfrutamos de refrigério. Agora, aqui diz que durante a noite o Senhor, numa coluna de fogo, ia para os iluminar. Isso também fala de proteção. Mas luz fala de direção para tomar a decisão adequada. Então o Senhor ia com o seu povo durante o dia, trazendo refrigério. O Senhor ia com o seu povo durante a noite, trazendo proteção do frio, dos perigos do deserto, e proporcionando entendimento, revelação, direção para as tomadas de decisões. O Senhor não abandonou o seu povo um dia sequer no deserto. Mais à frente um pouco, em Êxodo capítulo 16, no versículo 4, vai demonstrar outra ação do Senhor, abençoando o seu povo. E diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não.
farei chover pão do céu. Farei chover pão do céu. Isso fala de provisão abundante no deserto. Está passando pelo deserto? Deus está com você. E se Deus está com você, mesmo passando pelo deserto, você desfruta de provisão abundante. Provisão abundante. Mas aqui diz, olha, farei o povo sair. Ele está falando da cabana, onde eles ficavam recolhidos. E sair para colher diariamente a porção para cada dia. Colher diariamente a porção para cada dia. É assim que Deus faz. Deus escolheu trabalhar com o homem. Deus poderia fazer descer o pão dentro da cabana, mas Deus fez fora da cabana, para que o povo pudesse sair e colher o pão. Isso significa que Deus, Ele começa o milagre, mas o homem dá continuidade ao milagre com a sua ação. Por quê? Porque Deus, Ele quer e Ele abençoa o trabalho das nossas mãos. Deus, Ele abençoa o trabalho das suas mãos. Tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você fizer vai prosperar. É o que Deus tem para a minha vida e também para a sua vida. Você pode estar enfrentando o maior deserto da sua vida, mas mesmo no deserto, você pode ver a mão de Deus te sustentando, desfrutar de proteção, de refrigério, de direção para tomar as decisões adequadas. Você pode desfrutar de toda a provisão da parte de Deus para você, mesmo no deserto. A provisão sempre da parte de Deus, mesmo no deserto. Mas a provisão que Deus derrama sobre as nossas vidas, ela tem um propósito. Primeiro, é para glorificar o nome dEle. Toda provisão que você recebe tem um propósito: glorificar o nome de Deus primeiramente, mas depois te levar a viver e a cumprir o propósito que Deus te gerou e te estabeleceu aqui na terra. E quando eu falo de provisão, eu não falo só de recurso financeiro, eu estou falando de vida, eu estou falando de saúde. Isso é provisão também. Saúde é provisão, vida é provisão, disposição é provisão de Deus, vigor é provisão de Deus, recursos financeiros também são provisões de Deus. E é Deus quem nos envia, agora com um propósito: glorificar o nome dEle e fazer com que tenhamos subsídios para cumprir o nosso propósito aqui na terra. Aqui na terra. Ei, você foi gerado com um propósito. Você não foi gerado dentro de um acidente. Deus te criou com um propósito. Cumpra o seu propósito. Deus envia a provisão, o nome dEle é glorificado, o milagre acontece, e aí vai a ação do homem dando continuidade ao milagre de Deus, cumprindo o seu propósito. Agora, como atrair a provisão de Deus então? Se ela existe, se mesmo em meio aos desertos da vida nós podemos atraí-la, então como atrair a provisão de Deus, mesmo no deserto? O texto que está em Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 9, vai trazer as respostas que precisamos nessa hora. Eu gostaria que você acompanhasse o que ele está nos trazendo, e diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E algum deles,
vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Aqui, o povo estava reunido, o povo de Deus. Não era mais Deus que estava com o povo, era Jesus que estava com o povo. Mas Jesus também é Deus. E se Deus está conosco no deserto, nós temos provisão até no deserto. Jesus estava com este povo no deserto. Como atrair então a provisão de Deus no deserto? Nós temos que pensar, refletir e não permitir que as circunstâncias elas roubem a nossa fé. Quer atrair a provisão de Deus no deserto? Então não permita que as circunstâncias roubem a sua fé. Olha o que diz o versículo 4, volta para mim aqui por favor. Versículo 4: e os discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Sabe por que eles perguntaram isso? Porque eles estavam olhando as circunstâncias. No deserto, pouco alimento, muita gente. Como então poderá alguém satisfazer de pão esta multidão aqui no deserto? Agora, por olhar as circunstâncias, eles deixaram de acreditar, porque Jesus estava com eles. E Jesus, ele já havia feito muitos milagres. Inclusive, Jesus já havia alimentado uma multidão, multiplicando pães e peixes. Jesus já havia trazido grande provisão para uma multidão. E o mesmo Deus que realizou o milagre anos atrás, é o Deus que realiza o milagre hoje. E é o Deus que realiza milagres amanhã. Porque Jesus é Deus e Deus não muda. Ele é imutável. Ele não perde o seu poder. Ele não perde a sua soberania. E se existe a necessidade de um milagre, Ele realiza este milagre na sua vida. Ele realiza. Estando no deserto, jamais devemos permitir que as circunstâncias roubem a nossa fé. Ainda que as circunstâncias sejam grandiosas e desfavoráveis, jamais podemos permitir que elas roubem a nossa fé. Ainda que os desertos que tenhamos que enfrentar sejam grandiosos, que pareçam até que por algum momento irão nos engolir, jamais podemos permitir que eles roubem a nossa fé, porque as circunstâncias desfavoráveis, os desertos grandiosos não são impedimento para o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Não são, não são. Eu não sei vocês, mas eu passei por um grande deserto. Em 2019, eu fui acometido por uma doença muito séria.
incurável. Passei por um tratamento muito pesado. Tomei medicações via oral durante 4 meses, numa dosagem muito alta, e elas não faziam efeito nenhum. Fui submetido então a 6 meses de quimioterapia. Eu pegava meus exames, eu olhava para eles, eu via as circunstâncias, nada estava favorável. E meu médico pegava meus exames, e olhava para as circunstâncias, e dizia assim: não tem cura. Mas se você sarar, os seus rins nunca mais serão os mesmos. Eles estavam entrando em colapso já. Eu pegava aquilo e eu declarava uma palavra. Eu dizia: eu não morrerei, eu viverei. E eu contarei os feitos do Senhor. Um ano de tratamento pesado. Meu último exame, o médico pegou, porque eu tenho que fazer um acompanhamento ainda. Ele disse: ele não é crente, ele não acredita em Deus. Ele olhou, ele falou: você está remido. Eu não posso falar que você está curado, porque na medicina não existe cura para o que você tem. Mas quando você atinge esse ponto, você está remido, que é o mesmo que curado. Ele disse: os seus rins, eu não sei explicar, mas eles voltaram ao normal. Ele falou: seus rins estão mais saudáveis que os meus, que nunca tive nenhuma doença. Eu não morrerei, eu viverei, eu contarei os feitos do Senhor. Eu não morri, eu estou vivo, eu estou aqui contando os feitos do Senhor. Está passando pelo deserto? Não permita que as circunstâncias roubem a sua fé. Sustente a sua fé, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Declare a sua fé. Diga: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga: emprestarei a muita gente, porém não tomarei emprestado. Diga: comerei da colheita velha, tendo que tirar a velha para dar lugar à nova. Declare, sustente a sua fé. Deus se move em um ambiente de fé. Os milagres acontecem em um ambiente de fé. Deus precisa de um coração que seja moldado pelo ambiente de fé. A provisão de Deus vem no deserto, quando não permitimos que as circunstâncias roubem a nossa fé. Não permita que as circunstâncias, ainda que desafiadoras, roubem a sua fé jamais. Deus não muda, Ele não mudou. Ele fez milagres e Ele faz milagres. Ele derrama provisão e Ele tem provisão para você, mesmo no deserto. Amém?
Agora, o texto nos traz também outro ensinamento, para atrair a provisão de Deus, passando pelo deserto. E no versículo 6, diz assim: ordenou ao povo que se assentasse no chão. Jesus deu uma ordem e o povo obedeceu. Quer atrair a provisão de Deus, mesmo no deserto? Obedeça a sua palavra. Obedeça a palavra de Deus. Se existe uma coisa que faz a diferença quando estamos no deserto, é a obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus atrai a provisão até no deserto. Tem uma frase extraordinária que diz assim: só existe uma coisa acima de Deus, ou nada está acima de Deus, a não ser a sua palavra. Nada está acima de Deus, a não ser a sua palavra. Deus, através da figura de Jesus, tinha provisão para este povo. Tinha um milagre para acontecer. Já estava nos planos de Jesus. Jesus, ele não estava sem saber o que fazer. Ele estava ciente daquilo que ele teria que fazer. Jesus estava ciente do resultado que iria acontecer. Jesus, ele tinha provisão para aquela multidão, mesmo no deserto. E ele pediu: peça para que o povo se assente. E o povo se assentou, o povo obedeceu aquilo que Jesus havia mandado. E porque obedeceram, desfrutaram da provisão no deserto. Ei, eu tenho uma boa notícia para você. Tem desertos nas nossas vidas? Tem sim. Eles existem. Mas a boa notícia é que mesmo no deserto, Deus tem provisão para você. Mesmo passando pelo deserto, Deus, ele tem provisão para lhe sustentar todos os dias da sua vida aqui na terra. Deus tem provisão, até no deserto. Seja obediente à palavra de Deus. Mesmo que por algum momento você não compreenda o que Deus quer que façamos através da sua palavra, continue obedecendo e você atrairá sobre a sua vida toda a provisão necessária da parte de Deus até no deserto. Até no deserto. Deus tem provisão para você. Está passando pelo deserto? Deus tem provisão para você. Está morando no deserto? Deserto não é lugar de morar, mas mesmo assim, Deus tem provisão para você. Deus tem provisão para você no deserto. Seja obediente à palavra de Deus, sempre, até no deserto. E sendo obediente, Deus tem provisão para você, até no deserto. Amém? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? E para encerrar, João capítulo 6, versículo 33 ao 35 diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Muitos e muitos anos depois dos milagres no deserto, daquele povo que saiu do Egito para a terra prometida, Deus envia o seu Filho para a humanidade. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o pão da vida. Jesus é a maior provisão que a humanidade necessita receber. Jesus é a maior provisão
que alguém poderia ter. Jesus é a maior provisão que você precisa receber estando aqui na terra. Tudo começou em Jesus e tudo termina em Jesus.